A Nvidia anunciou hoje que vai investir 5 bilhões de dólares na Intel, num acordo para que as empresas desenvolvam de maneira conjunta chips para PCs e data centers. A Nvidia vai pagar cerca de 23 dólares por cada ação da Intel e vai ter 4% da empresa depois que novas ações forem emitidas para concluir o negócio. O acordo representa um risco potencial para a taiwanesa TSMC, que fabrica os principais processadores da Nvidia. A AMD, que concorre com a Intel no fornecimento de microprocessadores para data centers, também corre o risco de perder mercado. E aí, depois do anúncio, as ações da TSMC caíram 2%, enquanto as ações da AMD recuaram quase 4%. Para trazer os detalhes, então, desse anúncio, o que isso pode significar, a gente conversa agora com o Marcel Saraiva, gerente de vendas da divisão Enterprise da Nvidia no Brasil. Muito bem-vindo, Marcel. Obrigada por conversar com a gente aqui. Boa tarde. Claro, boa tarde. Um prazer poder contribuir aí. Um dia agitado aí para o mercado de tecnologia. Minha nossa, eu queria entender, antes de mais nada, por que a Intel, por que na percepção de vocês a Nvidia decidiu investir nesse movimento, então, da Intel? A gente, em teoria, já tem uma parceria com as empresas com essa tecnologia há longo tempo, né? Não é algo que acontece do dia para a noite. O que mudou justamente foi a criação de novas soluções, né, que vão ser desenvolvidas em conjunto pelas duas empresas. Então, a Nvidia e a Intel desenvolvendo novos chips para serem embarcados nos PCs, então notebooks, desktops, que devem chegar no mercado próximo e também no data center. Isso eu acho que combina um pouco com a demanda aí de mercado que a gente visualiza principalmente aí com a inteligência artificial, né? O mercado de tecnologia vem se transformando aí nos últimos anos por conta da inteligência artificial e essa demanda por equipamentos mais inteligentes, mais eficientes é iminente. Então, uma parceria desse tipo com certeza ajuda a própria Nvidia e a Intel a endereçar novos mercados aí que tem essa demanda e ao mesmo tempo traz uma dinâmica interessante aí para o data center, onde também esse tipo de tecnologia, pelos próprios números da Nvidia nos últimos 3, 4 anos, tem tido uma demanda muito alta. Então vai ser bom para ambas as empresas e também muito bom para o mercado, trazendo aí mais opções e inovações tecnológicas. Tentar entender um pouco mais sobre esses objetivos e o que isso pode ter de consequências. Você trouxe que é bom para o mercado, eu queria entender o que vocês, na percepção de vocês, o que vocês esperam em termos de impactos, olhando para esse movimento. Esse tipo de anúncio, acho que ele pode ser separado em duas partes, né? Vamos pegar primeiro a parte dos PCs, dos notebooks. A Nvidia já está presente nesse mercado, principalmente na área de games e workstations. Então, você pode ter hoje um notebook com um processador da Intel e um chip e uma GPU da Nvidia. Mesma coisa um desktop e uma workstation. O que vai acontecer no futuro próximo é que a Intel e a Nvidia vão levar ao mercado um dispositivo que a gente chama System on a Chip, ou seja, um sistema inteiro integrado de processador e GPU em um único chip dentro de um notebook, dentro de um desktop. Isso vai permitir que a Nvidia enderece um mercado aí de PCs que até então não atuava. Então, existe uma expectativa de crescimento muito grande do meu lado. E para o lado da Intel, ela leva toda a capacidade aí nossa de processamento em GPU, da inteligência artificial, que vai enriquecer ainda mais a experiência aí dos clientes. Então, esse é o lado do PC, uma oportunidade super bacana, crescimento, novos mercados. Do lado de data center, acho que aí sim tem um desafio interessante, porque a gente também vai fazer uma incorporação dos processadores da Intel x86 conectados com um barramento de altíssima velocidade da Nvidia, chamado NVLink, com as minhas GPUs. Hoje eu já tenho esse tipo de equipamento de CPUs Intel com GPUs Nvidia disponível em diversos servidores aí dos nossos parceiros. O que vai acontecer é que a gente vai para uma segunda etapa de evolução, onde eu vou colocar esse barramento de altíssima velocidade que vai permitir equipamentos mais eficientes, que vão permitir soluções de inteligência artificial aplicadas ao mercado de forma mais eficiente e aí sim trazendo mais uma opção no mercado. Então, é uma estratégia bem interessante de combinar tecnologias, combinar esforços para elevar ainda mais o nível computacional e o nível de eficiência no mercado hoje tão competitivo. Então, para a gente é muito promissor aí, a gente espera poder atuar em conjunto em breve, levando essas soluções aí para o mercado, conectando o que os dois têm de melhor em ofertas de tecnologia.
Para te perguntar, Marcel, como que esse novo acordo pode mudar o posicionamento da NVIDIA quando a gente olha para esse cenário de data centers, de PC, até com relação aos concorrentes da NVIDIA? Uhum. Assim, a NVIDIA tenta trabalhar com todo mundo de todas as formas. Sim. Então, o mercado hoje ele é muito dinâmico. Então, eu tenho super parceiros meus que são meus concorrentes de manhã e parceiros à tarde. Então, eu acho que no final do dia é a opção para o cliente, é a opção para quem está construindo as soluções. Cada um com a sua vantagem competitiva, a sua eficiência tecnológica, a sua inovação tecnológica que vai poder contribuir. Eu entendo que, como é um acordo a longo prazo, muita coisa pode acontecer e melhorar, porque novas soluções chegando a esse ecossistema de desenvolvedores, ecossistemas de educação, ecossistemas corporativos, vão permitir novas ideias, vão permitir novos avanços. Então, a expectativa é dar uma chacoalhada, vai ter aí bastante oportunidade. Talvez fique um pouco mais complexo para as empresas que fazem a aquisição para escolher qual, de repente, é a tecnologia naquele momento ou para aquela solução, mas aí as nossas equipes vão estar aí para ajudar justamente os nossos clientes a andar nessa nova pista que está sendo construída, nessas novas oportunidades que estão sendo apresentadas para o mercado, para que no final a decisão seja do cliente e a melhor solução vença. E dá para esperar já um cronograma de protótipos, novos chips, até comercialização? Você já tem isso definido ou ainda é um próximo passo? Ainda está sendo trabalhado, ainda tem um próximo passo. Já tem as duas direções, né, que é esse System on a Chip para PCs e os sistemas integrados em servidores, vão ser os dois primeiros aí dessas famílias. Desenvolver hardware não é algo que se faz do dia para a noite, leva um certo tempo, então tem toda uma etapa de trabalho em conjunto, pesquisa e desenvolvimento em conjunto, colocar esse chip no mercado e depois fazer com que os nossos integradores, trabalhar com os nossos OEMs, né, Dell, Lenovo, HPE, Supermicro, tem todo esse nosso ecossistema que desenvolve servidores e PC a fazer integração nos dispositivos para aí sim chegar no consumidor final ou chegar nas empresas de data center. Então tem um tempo ainda para isso ser feito, como eu falei, é um acordo mais de longo prazo, é uma jornada que se inicia hoje com esse anúncio, mas que muito em breve vai trazer aí benefícios tanto para as empresas também como para os consumidores. De olho também nos principais desafios, quando a gente pensa, por exemplo, Marcel, de desafios técnicos, tipo eficiência energética, como é que vocês estão de olho nesse movimento? Isso é um assunto bem importante, porque a cada vez, né, se a gente olhar para o dispositivo, consumo de energia, duração de bateria, todas essas coisas, se você não tiver uma arquitetura bem definida, bem inteligente e eficiente, a sua experiência pode ser ruim. Então, todo o nosso caminho de desenvolvimento, com certeza absoluta, vai passar disso quando olhar para o lado de PC. Quando eu olho para o data center, ainda é mais crítico você ter esse tipo de solução eficiente energeticamente produzindo a tecnologia. Hoje, existe uma medida aí no mundo da inteligência artificial, que são chamados os famosos tokens, né? Tudo que você interage aí com o chat GPT, quando você interage com um modelo de inteligência artificial, no final ele vira um token. Então, você ter a capacidade de produzir a maior quantidade de tokens pelo menor custo possível é fundamental. E quais são as coisas que impactam no custo de um token? Preço do servidor, o preço da energia, o preço para manter esse data center refrigerado. Então, se eu tenho um produto que é extremamente eficiente, uma solução que ela é eficiente em consumo energético, eu consigo ter um token mais eficiente que pode produzir mais e as empresas que estão desenvolvendo, trazendo soluções de inteligência artificial podem ter mais sucesso e a gente, como consumidor, produtos mais baratos, tem agredir o planeta. Então, tem aí uma tendência muito forte nessas futuras gerações, que a eficiência energética tem que ser uma prioridade número 1 em qualquer design, e a gente espera que com essa a união a gente consiga realmente trazer novas soluções mais eficientes e mais poderosas computacionalmente falando. Perfeito. E dá para falar, Marcel, em quanto tempo vocês estão esperando um retorno desses 5 milhões de dólares? Em quanto tempo, talvez, já para receber esse retorno? Ou é difícil fazer essa projeção agora? É difícil porque passa muito pelo mercado, né? E o mercado a gente não controla. Então, você viu hoje pelo anúncio, aceitou positivamente, né? Eu acho que isso mostra um bom sinal que foi realmente uma decisão estratégica muito bem feita. Só que agora cabe a nós fazer a execução, ou seja, cumprir aí as etapas de desenvolvimento, de planejamento e realmente entregar essas soluções para o mercado conforme esperado. Se a gente conseguir cumprir essa execução e ter um produto de alta qualidade, eficiente, os clientes vão adotar e naturalmente esse retorno virá. Então agora está
a bola está na nossa quadra aqui para a gente realmente conseguir fazer essa execução conforme planejado para conseguir entregar as soluções no tempo que o mercado espera e depois ter certeza que os clientes vão adotar essas tecnologias se realmente elas forem boas. Tenho confiança que vai ser. São duas grandes empresas que já têm um histórico enorme aí no mundo de semicondutores e no momento tão animado aí do mundo de tecnologia, juntar forças sempre é melhor do que tentar fazer as coisas sozinho. Então a expectativa é boa. Com certeza. E eu aproveito até que você está conversando com a gente para perguntar um pouco do posicionamento de vocês com relação à China, que proibiu realmente as empresas do país de comprar os chips da NVIDIA. Como é que isso pode até surgir como talvez uma pedra aí no caminho de vocês, diante aí, inclusive, dessa nova parceria? E como é que vocês estão enxergando esse movimento? Inclusive, logo depois que a China fez esse anúncio, a gente viu as ações da NVIDIA caindo. Esse é um desafio muito importante, porque vai muito além do que a NVIDIA pode fazer ou pode tomar decisão, né? Obviamente, a gente segue exatamente, estritamente as regras impostas tanto pelos países, né, americanos, onde a NVIDIA é baseada, como do mercado internacional. Então, o grande ponto do nosso lado é que quando esse tipo de situação acontece, é como eu consigo me adaptar às novas regras, quanto que rapidamente eu consigo reagir para atender esse novo mercado baseado nessas novas regras. Então, isso traz um pouquinho aí de trabalho adicional, né? Então, eu desenvolvo chips específicos para o mercado chinês, que depois eu preciso de uma autorização, uma licença para poder vender. Então, sempre quando tem, né, esses acordos comerciais sendo costurados, eu fico no momento de espera. E aí, para uma empresa ficar esperando para vender seu produto, às vezes não pode ser o melhor caminho, né? A gente está sempre tentando colocar as nossas soluções no mercado para os clientes, para que eles possam ter acesso. Então, a gente fica no momento de aguardo e assim que as decisões vão saindo, os acordos vão ser fechados, a gente vai se adequando a essas regras para tentar colocar aí as nossas tecnologias da melhor forma possível para os nossos clientes. Mas, de novo, é muito dinâmico, é algo que muda a cada semana, a cada dia aparece uma novidade e a gente tem que estar preparado para reagir rápido, poder atender rápido e ter certeza que os nossos produtos estão chegando da forma correta dos nossos clientes. E o quanto Mas não é fácil, dá um trabalho. Pois é, o quanto que isso preocupa vocês em termos até de desenvolvimento das concorrentes, porque você falava agora há pouco o quanto vocês acabam, de manhã são concorrentes, mas à tarde trabalham com elas. A gente sabe, um exemplo foi DeepSeek, por exemplo, que lá no começo do ano deu aquele choque, enfim, mas utilizava justamente os chips da NVIDIA, chips menos desenvolvidos, mas aqueles mais antigos, mas no fim das contas eram chips da NVIDIA. E aí eu queria entender o quanto que isso preocupa vocês, porque vocês vão ter concorrentes que talvez não possam usar os chips e que estejam desenvolvendo algo parecido ou às vezes melhor, enfim, sem poder comprar os chips da NVIDIA lá na China. Sim, para a gente obviamente que a China é um mercado super importante, né? Ela tem talvez aí praticamente metade dos principais pesquisadores de inteligência artificial vem da China. Então é um mercado super interessante. Tem grandes empresas que atuam na área de varejo, na área de tecnologia, veículos autônomos, enfim, é um mercado muito importante para a gente. Então, sim, tem uma preocupação da gente poder participar desse mercado para levar as nossas soluções e poder competir, obviamente, de maneira justa aí com as empresas chinesas. Então, em alguns momentos, o que mais um pouco atrapalha a gente é previsibilidade, porque leva um tempo para eu fabricar um chip, para eu desenvolver um chip, aí eu tenho que acionar toda a minha cadeia de valor. A NVIDIA é uma empresa que ela não possui fábrica, né? Eu dependo de terceiros para fabricar os nossos chips, então isso leva um tempo para eu desenvolver, depois mandar fabricar, produzir, juntar com os meus parceiros, vender, entregar. Isso tudo leva tempo. E se a regra muda no meio do jogo, quando eu estou produzindo, quando eu estou até fechando algum negócio, para a gente isso às vezes é preocupante, porque às vezes eu posso, como aconteceu no trimestre anterior, num anúncio que a gente fez, eu tive que tirar uma parte de uma receita que a gente contemplava em vender para a China, que não pôde ser feita, não pôde ser concluída, e isso gerou um impacto negativo para nós, e a gente chegou a produzir os chips. Então, essa falta de previsibilidade, às vezes ela pode atrapalhar, porque as nossas soluções não são desenvolvidas e construídas do dia para a noite, né? Isso leva um certo tempo, e eu sabendo o que vai acontecer depois de um certo tempo, permite eu tenha aí mais competitividade. Então, é um momento de muita atenção, a gente tem que ficar muito atento nas decisões e na tomada de decisão para corrigir eventuais rotas aí baseadas nas regras que a gente tem que seguir. Então, é um momento interessante para se viver no mundo de tecnologia, garanto que é muito trabalho, dorme pouco, mas tem sido legal.
Eu até aproveito para perguntar como é que vocês estão enxergando o mercado como um todo de IA. A gente sabe que a pressão para a IA está cada vez mais intensa. Vocês acreditam que pode ser uma bolha? Vocês acreditam que pode ser algum movimento que, de repente, pode estagnar? Como é que vocês estão enxergando isso? Porque é interessante, por exemplo, acompanhando os balanços das Big Techs, das 7 magníficas, por exemplo, a gente acompanhava que quem se deu mal em IA, aí acabou tendo um balanço um pouquinho pior. Tem acontecido isso ao longo aí dos trimestres, como a gente tem acompanhado, e queria saber a sua percepção. A gente tem uma expectativa que está só no começo essa jornada. Tá? Muita coisa das soluções que estão sendo feitas, que estão sendo construídas, elas estão apenas iniciando. A gente vem acompanhando, obviamente, esse mundo da inteligência artificial e trabalhando efetivamente, diretamente, né, nesse ecossistema há pelo menos 13, 14 anos. Então, a gente vai passando por ondas ou por alguns ciclos, em algum momento de um investimento um pouco maior, depois de uma certa acomodação para o mercado entender a tecnologia, para as coisas realmente começarem a se desenvolver, e depois vem outra onda muito maior. Então, isso aconteceu no começo, quando a inteligência artificial estava em pequenos nichos de pequenas empresas com uma tecnologia que era baseada, por exemplo, em visão computacional. Depois veio a segunda onda de inteligência artificial com aí o ChatGPT sendo, né, a gota d'água para esparramar para todo lado aí essa tecnologia que explodiu, né? Geralmente essas ondas acabam tendo um impacto muito grande. Agora a gente passa pela era que a gente chama de agentes de IA. Então começam a permear agentes por tudo que é tipo de solução, software conversando com software, criando cada vez mais demanda computacional. E a gente já está visualizando uma próxima onda, que é a onda da física AI, ou seja, quando eu conseguir trazer elementos de física para dentro da inteligência artificial, que deve destravar aí o mundo da robótica, dos humanoides. Então, essas ondas vão acabar acontecendo, e toda vez que ela acontece tem um impacto muito grande de investimento, tanto na parte da construção dessas soluções, até depois na parte de colocar essas soluções em produção. Então, na visão da NVIDIA, a gente ainda tem uma jornada muito grande para passar, tem muita coisa ainda sendo criada, ou que vai ser criada, e tem uma quantidade infinita de soluções que nem foram adotadas ainda. Então, quando isso começar a ser adotado em escalas pelas empresas, pelos consumidores, a tendência é de aumentar ainda mais o mercado. Então, é uma nova revolução industrial, vai passar por alguns ajustes, algumas coisas, obviamente, acontecem tão rápido que você precisa agir rápido, precisa mudar rápido, mas tem uma tendência muito grande aí de grandes investimentos, principalmente no mercado de data center inicialmente e depois no mercado consumidor. E isso inclui o Brasil. Tivemos boas notícias ontem aí, através do governo federal, da publicação aí da medida provisória lá com o Redata, que coloca o Brasil nesse mapa de investimentos em data center. Então, a gente tem energia limpa, a gente tem espaço físico, posição geográfica interessante, e agora com essa nova regulamentação tributária aí, talvez a gente consiga dar um salto competitivo versus outros países e trazer esse tipo de tecnologia que a gente chama aqui das fábricas de inteligência artificial para o Brasil, gerando muita oportunidade, muito negócio, muito emprego e colocando a gente definitivamente no mapa da inteligência artificial. Muito bem, Marcel Saraiva, gerente de vendas da divisão Enterprise da NVIDIA no Brasil. Obrigada mais uma vez por conversar com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money. Muito bom. Foi um prazer. Obrigadão. Boa semana. Obrigada, Tchau, tchau. boa tarde.